Mas você sabe que outro dia eu tava na igreja e eu vi uma situação assim que eu acho que é meio que comum com as mães, né? Pelo menos não é só aquela situação que eu vi que acontece, eu vi que acontece em vários outros lugares, não só na igreja. Mas a mãe não conseguia prestar atenção na missa. Tipo, porque o padre estava falando, eu acho que ela não entendeu, não via quase nada. Uhum. Porque o filho dela não parava quieto. Toda hora, ô mãe, ô mãe, ô mãe, não sei o que lá. E ele saía correndo e parava e subia no banco e tal. E nessa situação eu vi que ela ficou um pouco Aham. nervosa, né? Nessa situação o que ela fez? Pegou o celular da bolsa, entregou e mandou ele ficar quieto. Tudo Aham. bem, ele ficou quieto, né? Ela conseguiu daí prestar atenção na missa e tal. Mas até que ponto que isso é bom? O celular para crianças, até mesmo dentro da igreja, não sei nem se pode, não pode, né? Mas até que ponto que isso é interessante para a mãe ter esse tempo livre? Essa situação é uma situação absolutamente normal, porque a gente tá falando de criança. A criança, ela não sabe o que fazer até que alguém ensine ela o que deve ser feito. A situação da igreja, ela é muito comum. Às vezes você tá levando a criança com você num consultório, tá esperando para uma consulta. É normal disso acontecer. Você tá numa fila de banco, por exemplo, aguardando para um atendimento e você está com a criança. É muito Ela, comum, porque isso acontece? Porque o tempo de espera é muito grande. E o tempo de atenção e concentração da criança, ele não é igual ao nosso enquanto adulto. Ela tem um tempo menor de se concentrar. Então ela vai ficar um tempo sentadinha, quietinha, depois ela vai arrumar as coisas para fazer. E o que a criança faz? Para ela se interter, se ela não tem nada ali com ela, ela vai correr, ela vai falar alto, ela vai gritar, né? Ela vai ficar chamando a mãe porque ela viu algo diferente e ela quer mostrar. Uhum. Então é absolutamente normal. E o que a mãe pode fazer nessa situação para que ela não sinta, para que ela não se envergonhe, né, perto Uhum. das outras pessoas, porque qual é a preocupação da mãe quando isso acontece? É o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar. E aí, no momento de desespero, pode acontecer dela pegar o celular, né? Uhum. De repente, uma outra mãe, ela pode acabar ficando brava com a criança perto das outras pessoas e Uhum. gerando um desconforto para ela. Uhum. O que a mãe pode fazer em situações como essa? Primeiro, você vai num ambiente, né? Um banco, uma clínica, ou Uhum. está até mesmo na igreja. Primeira coisa, essa criança, ela conhece esse ambiente? Ela já foi ao Isso é banco? Ela já foi? familiarizada, né? Isso. Se ela nunca foi, vamos colocar a situação da igreja, que foi uma situação que você Que eu viu, vi. né? Ela nunca foi na igreja. Então é natural que a primeira vez que ela entrar dentro dessa igreja, ela vai ficar encantada. Por quê? Porque tem aquele monte de santo, tem vários Uhum. estímulos para ela. Tem às vezes debaixo do altar, que é um lugar que para criança é interessante, porque ela vai querer brincar ali. Coitado do padre, que eu já vi várias vezes. A criança até ficar do ladinho, assim, do padre, olhando pra todo mundo, assim, né? Isso, porque é uma situação diferente. Aham, Ela imagina várias coisas dentro daquele entendi. ambiente. Então, o que a mãe faz? Vai na igreja pela primeira vez com a criança? Então, durante a semana, ela pega a criança e leva até a igreja para ela conhecer. Porque tudo que ela for fazer na hora da missa, ela Uhum, vai fazer nesse tempo que ela entendi, estiver com a mãe durante a semana. entendi. Ela vai tocar no santo, ela vai entrar debaixo do altar, ela vai subir e descer a escada, ela vai querer correr no corredor. Para a primeira vez, não tem problema. Leva a criança, hora que não tiver ninguém lá e fala, Tó, a igreja é sua, faz o que você Isso, quiser, que depois na missa você não vai poder fazer. Aproveita agora, seria isso. mais ou menos isso. Entendi. É claro que ali é um ambiente de Sim, respeito, sim, sim, né? claro, claro. Mas deixa ela tocar nos santos, deixa ela conhecer, deixa ela Aham, se familiarizar com o lugar. entendi. Depois que isso acontecer, você pode sentar com ela ali no banco mesmo e explicar para ela que lugar é esse. Então aqui é a casa de Deus, aqui a gente tem que respeitar, Aham, né? O nosso comportamento aqui tem que ser assim, assim. E a mãe vai explicando com todo o uhum, jeito que as mães sabem, né? Que tá com a uhum, criança ali, vai explicando quem é Jesus, vai fazendo toda essa introduçãozinha aham, para ela. entendi. Porque quando eles forem até a missa, ela já vai saber aonde eles estão indo e qual é o comportamento esperado dela, Uhum, ok?
É isso porque a gente tá falando de igreja, mas nesse caso a igreja católica, né? Que eu sou católico e tal, mas isso serve pra qualquer outro. Qualquer igreja. Que é um culto também, né? Isso, vai no culto. Normalmente, claro, né? Vamos deixar bem assim certinho. Se é uma igreja que é igual a missa ou é um culto, a mãe age desse jeito. Mas existem algumas igrejas que tem o culto dos adultos e tem o culto das crianças. Sim. Então a mãe pode acabar deixando essa criança no culto das crianças, sim. que tá tudo bem. Entendi. Tá? Mães, isso tem que ficar bem claro para as mães. Ela fez esse trabalho, não significa que ela não vá na missa domingo e que a criança não vai dar trabalho. Isso daí é um processo. Ela faz a primeira vez, né? Ela vai conversando, faz a segunda e depois de um tempo a criança vai entendendo. Uma outra dica também que elas podem usar nessas situações, em todas, não só na igreja, se a criança ela for menorzinha, então 2, 3, 4, é legal a mãe sempre carregar com ela um kit de brinquedos. Claro, se você vai num lugar onde exige silêncio, você não vai colocar um chocalho dentro desse kit, né? Tem que ter um bom senso. Sim. Então, coloca um kitzinho ali, pode colocar um caderninho de desenho, pode colocar um joguinho que não vai fazer barulho, pode colocar uma boneca, um carrinho. Prepara esse kitzinho antes de sair de casa e carrega para onde for. Então, a criança, ela começou a dar trabalho, ela começou a querer fazer bagunça e você percebeu que só conversar com ela não vai adiantar, abre esse kitzinho, escolha com ela um joguinho, um brinquedo e deixa ela no cantinho brincando. Isso vai entreter ela por mais tempo. Entendi. Mas isso é melhor que o celular daí? Na verdade, o que acontece? O celular hoje para as crianças está sendo assim, elas não mexem com o celular porque é interessante, elas mexem com o celular para dar sossego. Basicamente, né? isso. E isso não é legal. O celular, para a criança, ele tem que ser monitorado e ele tem um tempo. A criança, ela não pode passar o dia inteiro com o celular. Até porque existem outras atividades que ela pode estar fazendo e que vai ser muito melhor para o desenvolvimento dela, entendeu? Ao invés de estar com o celular jogando, mexendo só as mãozinhas e olhando para aquilo que ela está fazendo, ela poderia estar jogando uma amarelinha, que vai ser bom para o desenvolvimento motor dela, para a questão do ganhar e perder, né? Tempo de concentração. Ela poderia estar aprendendo a jogar um jogo da memória, que também é mais interessante para ela, é muito melhor para o desenvolvimento. Então o celular, ele não pode ser usado com fins de dar sossego. O celular, ele pode ser mais um atrativo para a criança aprender a mexer, porque também nós não podemos ser irracionais com algumas situações. Por exemplo, você não pode deixar a criança com o celular demais, mas você também não pode impedir que ela conheça, porque isso faz parte das nossas vidas. Da nova geração, principalmente, né? Geração conectada, né? Exatamente. Que já nascem com o celular na mão, né? Isso, então você não pode impedir que ela use, mas você também não pode deixar que ela use demais. Aonde que tá o problema? Aonde há um desequilíbrio. Então as coisas, elas não podem ser demais e nem de menos. Elas têm que ser equilibradas para não dar problema. E quando você dá o celular para a criança, você tem que pensar assim: eu vou ter tempo de estar atento em tudo que ela está fazendo no celular? Porque quando a gente fala de criança, a gente está falando de curiosidade. As crianças, elas têm curiosidade. E aquilo que não pode gera uma curiosidade ainda maior. Por que eu não posso? O que tem que eu não posso ver? Entendi. Isso vai aguçar mais ainda a vontade dela de procurar. E nós sabemos hoje que existem vários sites para crianças, né? Existem vários outros sites para adultos e a gente não sabe o que vai aparecer ali. Então pode ter um conteúdo adulto em algo que é para criança. Então esse pai, essa mãe, ele vai ter tempo para monitorar isso, né? Você sabe o que o seu filho tá mexendo, e isso não vale só para as crianças, vale para os adolescentes também. Os adolescentes hoje, você olha para eles, eles estão assim o tempo todo, mas o que eles estão fazendo ali? O que eles estão aprendendo ali?
né? Entendi. Que tipo de conteúdo eles estão entrando em contato? Por que eu digo isso? A criança e o adolescente, eles estão em desenvolvimento. Eles sabem muitas coisas, mas muitas coisas eles precisam de orientação. Então, o contato que eles estão tendo com algum conteúdo, pode ser que eles nem entendam o que é aquilo e estão entrando naquele universo totalmente sem ciência do que está fazendo. Isso é comum e é muito perigoso, entende? Então, pais, esse é até um alerta. Pais, olhem o que seus filhos estão fazendo, né? Claro que o seu filho precisa ter, sim, uma liberdade, ele precisa fazer as coisas sozinhos, mas eles precisam também de orientação. Sim. Né? Então, fiquem atentos, fiquem alertas, procurem não ficar resolvendo situações só dando o celular para poder fazer o que precisa. Existem outras formas de estar fazendo isso. Então, na igreja, no banco, ao invés de dar o celular toda vez, né? Leve um joguinho dentro da bolsa, faça que essa criança jogue. Uma outra coisa, você tá aí esperando, tá na fila do banco, tá, né, no consultório aguardando, converse com a criança, interaja com ela, porque é um momento que você pode ali estar descobrindo sobre o que ela tá aprendendo, o que ela quer contar, porque a gente tem que pensar assim, a criança, ela é um ser humano, igual a gente. Claro que ela tem, né, as habilidades dela ainda tá fresquinha, né? tá em desenvolvimento, mas ela também é um ser humano, ela também pensa, ela também tem sentimentos, ela também tem vontade. Então, esse momento, por mais curto que seja, é um momento de você interagir e ir gerando essa confiança no seu filho de estar te contando as coisas. Às vezes, é uma coisa que aconteceu na escola e ele quer contar, né? Então, é um momento de interação, um momento de aprendizado, um momento de conhecimento. E isso lá na frente vai fazer falta se você não aproveitar. Atrapalha lá na frente, assim? Acaba atrapalhando, por exemplo, se o pai e a mãe tiver esse contato com a criança na infância, a criança vai crescer de um jeito e se não tiver, ela acaba crescendo de outro jeito? Tem alguma ligação ou não? Quanto mais contato o pai e a mãe tiver com a criança na infância, melhor para o desenvolvimento e para a relação deles. Quanto menos contato que você ter com a criança, com o seu filho, pior vai ser. Já reparou que existem crianças que são extremamente agressivas? Às vezes, ela não tem nada de especial, de um transtorno, mas veja quanto tempo esse pai e essa mãe passam com ela. Eu vejo bastante isso, mas em casos, tem médicos que trabalham, né, até muito tarde, e às vezes acaba não tendo, não só médico, né, mas diversas pessoas que estão envolvidas com o trabalho e acaba não tendo tempo para os seus filhos, né. Às vezes chega em casa, o filho já está dormindo, e a hora que ele já sai para o trabalho e só vê de manhãzinha a criança rapidinho e tal. Então, não sei. E acaba compensando de uma outra forma depois, né? Fazendo alguma coisa. Se tiver dinheiro, acaba comprando, né, as coisas para as crianças para suprir a necessidade dessa falta dos pais ali, né? Isso a gente vê bastante em filme também, né? Sim. Em filme acontece bastante. E eu não sei daí até que ponto que isso pode ser interessante, né? Porque eu não sei se isso é comprar o seu filho, não sei, né? Se isso é bom ou se não é. Tá. A gente tem que sempre pensar assim, Guilherme. Hoje em dia, não tem mais. É raro acontecer de uma mãe ou de um pai deixar o seu trabalho para poder passar o tempo todo com a criança. Não tem nem jeito. Isso, hoje em dia, com esse mundo agitado, as pessoas precisando trabalhar, a gente precisa ganhar dinheiro, sim. né? Não tem como fazer isso. E também, você passar o tempo todo com a criança, só você, ela tendo contato só com a mãe, só com o pai, também não é bom. Porque ela precisa das outras relações. Ela precisa ter contato com a mãe, com o pai, mas ela precisa ter contato com os amigos, ela precisa ter contato com o restante da família, com os avós, né? Também é importante. Então, essa situação de deixar o trabalho é quase que impossível se fazer hoje em dia.
Mas existem outras formas de você compensar isso que não é comprando a criança. Porque o que você faz enquanto adulto, enquanto pai ou mãe, a criança tá vendo e ela tá copiando. Entendeu? Na verdade, as coisas que a gente fala produz pouco efeito, mas as coisas que a gente faz, essa produz um efeito muito maior. Então, o tempo todo eles estão observando o que você está fazendo e eles vão começar a fazer igual. Então, se você começa a comprar muito a criança, você está ensinando ela que essa é a forma correta de resolver as situações. Que você faz alguma coisa, mas depois você vai lá, compra um presente. Quer dizer, você não ensina ela a valorizar o que ela tem, você não tá resolvendo um problema, né? Você está camuflando um problema que existe. Sim. Então, comprar a criança não é a melhor forma de resolver um problema. Mas o que você pode fazer? Então, você trabalha o dia todo. Você sai do seu trabalho, por exemplo, 6 horas. Então, saiu do seu trabalho, pegou o seu filho, vai passar um tempo com ele. Vai brincar com ele, vai fazer a tarefa da escola com ele. Você não precisa passar a noite toda, porque eu entendo também que muitas mães saem do trabalho, mas tem roupa para lavar, tem a casa para limpar. Às vezes o marido ajuda, às vezes o marido não ajuda. A gente entende toda essa situação, mas tira um momento da sua noite ali para dar atenção para o seu filho. Sabe algo que marca muito a criança? E a maioria dos pais não sabe. Sabia que o tempo que você senta com ele no chão e para pra brincar marca uma criança pro resto da vida dela? Meu pai fazia isso comigo. Chegava em casa depois do trabalho, ele chegava cansado, nem tirava a roupa de trabalho dele, já sentava ali no tapete comigo e ia brincar com os bonequinhos pequenininhos que ele tinha, sabe? Porque eu não lembro dessa etapa. Às vezes até não lembro muita coisa da infância, mas minha mãe já falou isso mesmo, que às vezes ele chegava e eu já saía gritando ele, tipo, pra já brincar comigo, né? Ficava esperando à tarde pra ele chegar pra brincar comigo no tapete. Isso, porque você sabia que toda vez que ele chegasse, o tempo era seu. Sim. Que você ia sentar e que você ia brincar. Então isso marca a criança. E muitos adultos que os pais fizeram isso, eles se lembram. Isso eu lembro. Dessa fase. Porque isso marca. É aquele tempo que você tem atenção, é aquele tempo que o seu pai se coloca na mesma posição que você. Entendeu? Então, passe esse tempo com seu filho. E outra coisa, filho é sua responsabilidade. Então você tem que separar um tempo para ele. Você tem que ficar com ele. Então, trabalhou o dia todo, uma parte da noite você separa para ficar com seu filho. Depois que você cumpriu a sua obrigação, aí você vai fazer as outras coisas que você também precisa. Né? Porque, afinal de contas, antes de ser mãe, você é uma mulher, né? Você é uma esposa. E cada uma dessas situações exige de você um comportamento e uma responsabilidade. Mas é importante também, eu acho que deixar claro pra criança, porque que aquele tempo vai ser o tempo de estar junto. E que depois o pai e a mãe também têm os afazeres deles, né? É importante a criança entender isso, porque senão vai ficar toda hora puxando, mãe, olha aqui, vem cá. Sim. Né? Guilherme, sabe o que é o mais legal das crianças? Tudo que você conversa com elas, claro, de uma forma mais simples, mais tranquila, elas entendem. Claro que todo o processo no início, ele é um pouquinho conturbado, né? Ela não vai agir conforme a gente espera, mas com o tempo ela vai se encaixando nisso. E o que você pode ensinar com a criança com isso, por exemplo? Você está ensinando que tudo tem seu tempo. Tem o tempo da escola, tem o tempo dela brincar sozinha e tem o tempo dela passar um momento com os pais. Ela vai entender isso. Passou, porque você ficou um pouquinho ali, você brincou, já tira aquela ansiedade dela. Aquele momento que ela quer falar, que ela quer brincar, que ela quer ficar com... Entendeu? E ela vai ter vontade de fazer outras coisas. Então, tudo que é conversado, tudo que é combinado, não sai caro. É resolvido. Né? De uma forma mais tranquila, de uma forma mais amena, né? Seu filho não precisa de você 24 horas em cima, a não ser que ele seja um bebê, né? Sim. O bebê precisa. Mas conforme ele vai crescendo, você tem como ir, claro, sempre atento, sempre orientando, mas você tem como fazer as suas coisas
e ter o tempo com o seu filho, Uhum. né? Tem mães que falam assim, mas eu não consigo ter isso, porque eu tenho isso, tenho aquilo. Mas você vai fazer comida, você tem seu filho ali. Você vai fazer uma comida? Faça com que ele te ajude. De que forma? Filho, pega o prato pra mãe. Filho, faça isso pra mãe. Entendeu? Ele vai se sentir o cara ou a menina, porque ele tá ajudando, porque ele tá pegando, porque ele tá arrumando a mesa. Entendeu? Então, dessa forma, você consegue estar ali com o seu filho, interagindo, entendeu? Numa coisa que você tem que fazer. Entendi. Entendeu? Então é beneficiar, unir o útil ao agradável, né? Você precisa fazer aquilo, aqueles afazeres da casa, mas também precisa do tempo com o seu filho, né? Então você pede pro filho ajudar nos afazeres da casa, né? Interessante. E você sabe que hoje existem vários estudos, isso mais focado nos adolescentes. Tem muitos adolescentes que se envolvem com drogas e bebidas porque se você procurar a raiz do problema deles, eles não se sentem pertencentes à família, à família que ele vive. Como você faz um adolescente se sentir pertencente? Mostrando para ele que você é uma equipe. Então, nós somos uma Desde equipe. criança. Isso, nós somos uma equipe. Eu tenho as minhas obrigações como mãe, você, Guilherme, tem suas obrigações como pai, mas os nossos filhos também têm as obrigações dele enquanto adolescentes, enquanto crianças, entendeu? Isso faz com que ele entenda que ele é pertencente àquele meio, que aquele meio sem ele também não vai pra frente, ele é um braço, entendeu? Daquela família. Então, isso tem que ficar extremamente claro para os adolescentes. As crianças são mais pequenininhas, o que você fala, né? Conforme você vai levando, eles vão seguir o teu caminho, porque a sua figura de pai e mãe, ela é correta. Os outros não importa, mas o pai e a mãe, ele é correto. O adolescente, ele já entende que o pai e a mãe, ele também erra. Sim. Entendeu? Sim. Que ele também tem defeito, o adolescente já começa a perceber isso na adolescência. Por isso é importante que o pai e a mãe façam com que ele se sinta pertencente àquela família, àquela casa. Então, por exemplo, a mãe cozinha, o pai passa roupa, e o que o adolescente faz? Ele lava uma louça, o quarto dele é ele que cuida, e se ele não faz aquilo, ele atrapalha todo o sistema da família. A mesma coisa da obrigação da mãe. A mãe tem a obrigação de fazer a comida todo dia. O dia que ela não faz, ela não atrapalha todo o sistema? Porque daí você tem que pensar num outro jeito e tudo. O adolescente, ele tem que entender que o que ele não faz, ele também atrapalha todo o sistema da família. Mas a ideia aqui não é dizer o que ele deixa de fazer que atrapalha, mas é ele ver que o que ele faz tem importância. Ah, entendi. Entendeu? Desde que isso venha, quer dizer, dá pra fazer isso, acho que com a criança, alguém que esteja aprendendo agora e já tem um filho adolescente, é mais difícil, imagino eu, né? De colocar isso na cabeça do adolescente, mas se você tem um filho pequeno e começa a trabalhar isso desde pequeno, acho que é mais fácil, né? Na adolescência. Quando chega lá na frente, então é um investimento a longo prazo, né? Isso. Mas se você tem um filho adolescente e você não fez nada disso, mas você quer pôr em prática porque você também sente que ele precisa disso, dá pra fazer. A gente tem que entender que na vida, quando a gente fala em aprendizagem, a gente fala em aprendizagem até antes da morte. Entendeu? Você tá quase na hora da morte ali, você tá aprendendo. A aprendizagem, ela faz parte... Nunca para, ela faz parte da nossa vida. E nunca é tarde, sempre é tempo pra fazer tudo, entendeu? Então, seu filho adolescente, ele não teve você não fez isso com ele, mas você vê que precisa e que dá pra fazer, comece fazendo. Com o adolescente, muito amor, entendeu? Muita paciência, muito jogo de cintura, entendeu? Pra conversar com ele, você vai repreender, vai ter que ir ali conversar com ele algo que não foi legal, sempre com muito amor, sempre conversando, nunca gritando, nunca mostrando que você é a pessoa que sabe tudo e ele não sabe nada, porque alguma coisa ele sabe, entendeu? Até mais do que a própria mãe e o pai, né? Às vezes sim, às vezes eles sabem. Então tem que ter muito jogo de cintura, muita calma, muita tranquilidade, porque você tem que ter esse filho por perto. Você não pode deixar esse filho pra longe, porque se você afasta ele, o mundo pega. E o que o mundo tem pra oferecer não é legal, entendeu?
Então, se ele não tem ainda essa maturidade para discernir o que é bom e o que é ruim no mundo, é você que tem que ensinar, então tem esse filho por perto. Entendeu? Entendi. Porque se você tem ele por perto, se você orienta, se ele sente essa segurança em você, naturalmente ele não vai se perder no mundo. Mas se você afasta ele, se você não conversa com ele, né? Se ele não tem ali obrigações dentro de casa, ele faz o que ele quer e tá tudo bem, a chance desse menino chegar no mundo e se deslumbrar com ele e ficar é muito maior. E achar que os pais estão errados e às vezes, muitas vezes, os amigos estão mais certos do que os pais, né? Isso. É, claro que na adolescência os amigos têm aí um poder sobre o adolescente muito maior. Só que se esse adolescente ele é bem amparado dentro de casa, é tudo bem explicado, tudo bem orientado, vão conseguir viver bem. Entendi. Uma dica que eu dou para os pais de adolescente é que a voz do pai e da mãe na adolescência ele é um pouquinho mais fraca. Entendeu? O adolescente ele escuta, mas ele fica, será? Mas o fulano de tal na casa dele, ele não faz desse jeito. Entendeu? Tem toda essa aí situação. vem a famosa frase assim, né? Ah, todo mundo vai fazer, mas eu não posso porque você não é todo mundo. Isso. Entendi. Ou o que a gente vê também em filmes, né? Segunda vez eu acho que eu já falo de filmes, mas que a gente vê que o filho adolescente, que o pai vai levar o filho na escola, o que o filho pede? Ou na festa na casa dos amigos, o que pede? Pra parar numa esquina antes, pra não ver o pai junto, né? Então acho que tem essa... Isso, são situações que acabam sendo normais, porque eles estão fase, mudando né? o corpo, o cérebro deles está mudando, eles estão em desenvolvimento, então acaba sendo normal, os pais têm que entrar, mas, sabe, tem que também entender o espaço do adolescente. Mas uma dica que eu dou para os pais de adolescentes que é muito legal e funciona é sempre tenha um amigo da família por perto que o adolescente gosta. Entendeu? Seja amigo ou pode ser parente? Pode ser parente, que seja um parente que ele gosta. Mas é um amigo na idade da pessoa? Não, uma amigo pessoa mais velha. Mais velha. Um parente mais velho, um amigo da família que tem os mesmos valores. Porque é mais fácil esse adolescente procurar essa pessoa para confidenciar, pedir um conselho e conversar, do que chegar nos pais e falar com eles. Então, tendo esse amigo próximo, ou esse parente próximo que tem os mesmos valores, você sabe que ele vai aconselhar esse adolescente da melhor forma, para que ele não faça nada. Porque os pais passam pro parente, pra esse amigo próximo, o que precisa ser feito. Não, nem sempre isso, mas tem essa pessoa... Não, claro, se você de repente precisa conversar alguma coisa, não quer você falar, você pode não jogar ali pra pessoa falar. Mas eu digo mais no sentido assim, esse adolescente ele precisa ter alguém que é perto dos pais também, para que ele possa sentir segurança. Porque o que ele não sentir segurança de falar pro pai e a mãe, ele vai atrás dessa pessoa para procurar conselho, procurar uma orientação. E você sabe que essa pessoa vai fazer o bem pro seu filho. Entendeu? Quantas vezes nós, enquanto adolescentes, de coisas que nós nos lembramos, a gente não foi atrás de pessoas específicas para perguntar alguma coisa? Ou, nossa, o que você acha disso? Às vezes, não é nem porque você precisa, mas você quer ver se o que o seu pai e sua mãe falou é a mesma coisa que o outro tá falando. Entendeu? Mas nem sempre eu acho que essa é uma dica legal, né? Mas eu acho que nem sempre o pai ou a mãe vai saber como lidar em todas as situações, né? Não só com o adolescente, que nem a gente está conversando agora, como os filhos na igreja, que nem a gente começou falando, né? Sobre isso e tal. Então, às vezes, eu não sei, os pais às vezes precisam de uma orientação, né? Porque o que você está falando aqui, eu acho que é legal, dá uma dica, né? Mas não são todos os problemas que são resolvidos, né? E às vezes as mães precisam os pais, né? Precisam de alguém que guie em determinadas situações, né? Nesses casos, ela precisa procurar uma orientação? Seria assim se você tem um problema ali que você não está conseguindo resolver. Claro que a gente está conversando aqui, nós estamos falando em dicas.
Ah, sim, né? sim. Então, de repente, você tem uma situação e você vai colocar em prática, pode ser que se resolva, pode ser que não. Tudo vai depender de como é o ambiente familiar, de como é a educação, de como essa criança aprende. Tem muita coisa pra olhar pra Isso, chegar muitas num... coisas interferem. Entendi. As dicas, elas são um suporte Uhum. para um determinado problema. Mas se você percebe que isso não está resolvendo, se você percebe que atitudes como essa está atrapalhando o seu filho na escola, ele não está conseguindo aprender, mas você não sabe, não entende o porquê que essa criança não está aprendendo, por que ela está desenvolvendo assim. Aí cabe você levar essa criança a um profissional para poder descobrir o que está acontecendo com essa criança ou com esse adolescente, né? Aí precisa de um olhar mais profundo, uma orientação mais minuciosa. Às vezes essas dicas, elas podem ajudar, mas essa mãe, esse pai precisa de uma dica Também diferente. precisa de uma orientação Isso. quanto eles, né? Que não é só a Isso. criança que tá fazendo errado, mas às vezes os pais podem ser o Isso. problema, né, da criança. A gente Problema entre aspas, né? Isso, não vamos falar problema, mas às vezes não sabe como agir, não sabe se está agindo certo ou errado. Aham. Cabe uma orientação nesse sentido de um profissional, né, que esteja qualificado para fazer esse tipo de atendimento. Nesse caso, como é a questão da mãe, ou pai, ou até mesmo a criança aprender, nesse caso seria um psicopedagogo. Isso, se trata da aprendizagem, se trata de um problema de aprendizagem, não sabe o que fazer, como lidar, aí cabe você fazer a procura de um psicopedagogo para ajudar. Claro que dependendo do problema, só o psicopedagogo não vai resolver. Vai precisar de toda uma equipe para dar suporte. Mas em alguns casos o psicopedagogo já ajuda, já consegue essa orientação para diversos... Já consegue dar essa orientação. Entendi, interessante. Bacana saber disso. O universo das crianças e dos adolescentes é um universo fantástico. É maravilhoso quando você vê o desenvolvimento deles e o que eles são capazes de fazer. Então, quanto melhor orientados, quanto melhor desenvolvidos, quanto melhor olhados, a chance de se tornar um adulto maravilhoso, um adulto desenvolvido, responsável, é muito maior. Sim. Né? Então, o desenvolvimento, ele é lindo, né? Para ver como profissional, eu acho maravilhoso, né? E eu gostaria que as pessoas também tivessem esse conhecimento para poder viver mais feliz, para entender melhor as coisas que acontecem. Entendi. Bacana, eu acho que muitos pais, né? Até, que nem eu falei, comecei falando da igreja, né? Mas não é só aquela mãe específica que eu vi, mas muitas mães passam pelo mesmo problema, né? Problema não, né? Esse desafio, vamos dizer assim. Isso, desafio. Né? E em vários lugares, né? Costumo andar por aí, eu vejo mesmo diversos... ver que a mãe precisa de um... Elas têm esse... eu vou falar problema porque eu não sou da área, mas tem esse problema ali, mas ela não sabe como lidar com essa situação. Né? Então, nessas horas, uma orientação de um psicopedagogo acho que é interessante mesmo, né? Para contornar essa situação. E eu quero deixar as mães bem tranquilas também, né? Porque a gente vai falando de tudo isso e as mães devem pensar, nossa, mas e agora? O que eu vou fazer, né? Mas uma situação, uma coisa que eu quero deixar bem claro para as mães e para elas ficarem mais tranquilas, a gente não sabe mesmo o que fazer até que algo aconteça, né? Sim, isso é verdade. O ser mãe, o ser pai é uma situação desafiadora. E eu vou falar uma coisa pra você, Guilherme. Você pode ter 3, 4 filhos, nenhum é igual ao outro. Entendeu? Eles vão passar pelas mesmas fases, mas cada um, a forma de lidar vai ser diferente. Então, é uma situação sim desafiadora, nós ficamos com dúvida mesmo, a gente tem hora que senta, pega os cabelos assim e fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Isso é absolutamente normal. Todas as mães passam por isso. A mãe que fala que não passou, ela não quer contar que passou. Todas as mães passam por isso. Mas isso é um aprendizado, tanto para a criança, quanto para a mãe, quanto pessoa, enquanto ser humano, entendeu? Entendi. Essas situações desafiadoras é as que mais fazem a gente crescer, se desenvolver e evoluir.